Olá, sabe aquelas empresas que a gente olha e pensa, nossa, todo mundo ali parece feliz e super produtivo? Qual será o segredo, né? Bom, nessa análise a gente vai justamente desvendar essa tal magia da cultura organizacional e entender como construir um ambiente de trabalho que seja de fato fantástico. Vamos começar? Pois é, todo mundo já ouviu falar daqueles lugares que parecem até um conto de fadas corporativo, não é mesmo? Onde as coisas fluem, o pessoal está feliz e o engajamento é algo que dá para sentir no ar. É aquele felizes para sempre que toda empresa busca. Só que, como em toda boa história, sempre tem os vilões. E aqui, os vilões são alguns erros de gestão bem comuns que acabam sabotando toda essa magia. Eles transformam o sonho de um ambiente produtivo num verdadeiro pesadelo de desmotivação. Então, como é que a gente combate esses vilões? Isso nos leva direto para nossa primeira grande lição. Antes de sair tentando consertar tudo, primeiro a gente precisa entender o terreno. É como se a gestão se tornasse um trabalho de jardinagem. A analogia é simples, mas, olha, é muito poderosa. Um bom jardineiro não fica esperando a planta murchar para depois agir, certo? Ele está sempre de olho na terra, na luz, na água. Do mesmo jeito, uma boa gestão observa o ecossistema da equipe o tempo todo para sacar exatamente o que ela precisa para florescer. Ok, se a gente vai encarar essa de ser jardineiro, quais são as nossas ferramentas? Como é que a gente consegue, na prática, sentir o solo e entender o que a equipe realmente precisa? Aqui a gente tem algumas ferramentas essenciais. Pensa na pesquisa de clima, aquela anônima, como um tipo de termômetro emocional, sabe? Para medir a temperatura geral da equipe. E o feedback 360? Esse é como um espelho com vários ângulos. Todo mundo dá feedback para todo mundo. Isso revela a dinâmica completa do time. E o que acontece se a gente simplesmente ignora essas ferramentas? Olha, não é só uma má ideia. É um caminho direto para problemas bem sérios. A alta rotatividade e os conflitos viram aquelas ervas daninhas que sufocam o crescimento de todo mundo e, no fim, a gente perde talentos muito valiosos. Beleza, já entendemos como diagnosticar o nosso jardim. Agora é hora de construir. E para isso, vamos para a nossa segunda lição, a comunicação. Ela é a base, a fundação de verdade, onde tudo mais vai ser construído em cima. Imagina a equipe construindo uma ponte. O que acontece se cada um começar a trabalhar por conta própria, sem um plano claro, sem conversar sobre o que está fazendo? É desastre na certa. A comunicação é a planta do projeto, são os parafusos, é o cimento que mantém tudo de pé. Essa tabela aqui mostra muito bem as rachaduras que aparecem na ponte quando a comunicação falha. Olha só, falta de comunicação e de feedback gera o quê? Confusão, estagnação e a consequência disso, boatos, insegurança e uma queda brusca no engajamento de todo mundo. Então, como é que a gente reforça essa ponte? A solução é bem clara. É sobre criar um ciclo positivo. A comunicação aberta leva a objetivos claros. O respeito e a inclusão fazem a equipe se sentir valorizada. E uma coisa vai alimentando a outra, fortalecendo a estrutura dia após dia. Certo, a gente já sabe como cuidar do nosso jardim e como construir nossa ponte. Agora vamos para a terceira e última lição. Como transformar um grupo de pessoas numa equipe campeã. Chegou a hora de pensar como um treinador. Pensa num ótimo técnico de futebol. Ele não entra em campo para fazer o gol, né? O papel dele é treinar a habilidade de cada jogador, definir a tática e, o mais importante, confiar que a equipe vai executar o plano. Liderança eficaz é exatamente isso. Capacitar as pessoas para elas brilharem, em vez de ficar microgerenciando cada passe. Esse quadro mostra o contraste de um jeito perfeito. De um lado, o gestor gargalo, super sobrecarregado, com uma fila de gente esperando por uma decisão. Do outro lado, a solução. Um líder que delega, que capacita e que confia. O resultado, uma equipe muito mais autônoma, confiante e uma gestão que pode focar no que realmente importa. Mas o treinador não joga sozinho. Para essa capacitação funcionar de verdade, precisa de uma dupla dinâmica, o RH e os gestores. O RH cria o sistema, as ferramentas, a magia dos bastidores. Mas são os gestores, ali no dia a dia, que fazem esses planos virarem realidade. Bom, a gente já viu o jardineiro, o construtor de pontes e o treinador. Agora, vamos juntar todas essas peças e ver como elas criam, na prática, o final feliz da organização. Esse aqui é o ciclo que une tudo. Primeiro, o diagnóstico do jardineiro, para entender o que está rolando. Depois, o planejamento do construtor, com metas claras e comunicação transparente. E, por fim, a execução do treinador, que acompanha o progresso e capacita a equipe. E o detalhe mais importante, esse ciclo nunca termina. É um processo de melhoria contínua.
No fim das contas, depois de todas as analogias e ferramentas, tudo se resume a isso aqui. A magia acontece quando cuidamos das pessoas. Não tem a ver com benefícios super extravagantes ou com a última tecnologia. O verdadeiro segredo é colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, a reflexão que fica é: qual pequeno passo pode ser dado hoje para começar a cuidar melhor da equipe?